Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. Que a paz do Mestre Divino possa nos envolver neste momento. Como pensamos a felicidade? Como podemos ser felizes diante de uma sociedade atual que normalmente nós presenciamos conflitos os mais diversos, diferenças emocionais, espirituais, conflitos que assolam a humanidade. E pensávamos esta semana sobre a decisão de ser feliz. Será que nós poderíamos decidir sermos felizes? Como nós poderíamos ser felizes diante de conflitos os mais diversos que nos assolam, diante das nossas fragilidades, diante de nossos conflitos? A felicidade diz respeito a um estado mental que tem muito pouco a ver com que a ditadura do que se passa à nossa volta, o que se estabelece como sendo felicidade. E, normalmente, se a gente quiser seguir este padrão ditador do que seja felicidade, sinto dizer para vocês, mas nós não alcançaremos essa felicidade que está aí fora, que nos apresenta a mídia. Normalmente, apresentam-se as pessoas em busca de um corpo perfeito, em busca de status, em busca de poder, em busca de um emprego, em busca de alguém para se tornar feliz. Se for em busca daquilo que a sociedade toma como sendo felicidade, o que está estampado no Instagram ou no Facebook ou nas redes sociais como um todo, nós não vamos conseguir de completo essa felicidade. Aliás, nós estamos mergulhados em um outro tipo, e é isso que nós vamos colocar aqui, de felicidade. Normalmente, o que a sociedade faz ditar como felicidade não é efetivamente o reino de Deus e a felicidade que Jesus se referia. Essa felicidade, como nos diz Joana de Ângeles, ela é fugidia, ela é complexa e é diferente. Ela vai se diferenciar de um para o outro indivíduo. Porque nós podemos, então, desfrutar, como nós inicialmente perguntamos, da felicidade neste mundo. E Allan Kardec, em 1857, já perguntava no Livro dos Espíritos se poderíamos desfrutar a felicidade neste mundo. É na questão 920 que ele endereça essa pergunta aos espíritos. Poderíamos desfrutar a felicidade? Que foi a pergunta, e é a pergunta que normalmente nós fazemos. Como podemos ser felizes? Quer dizer, é possível desfrutar a felicidade neste mundo? E aí os espíritos respondem o seguinte: ele perguntou, pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E os espíritos respondem, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. E é exatamente nessa última frase que nós gostaríamos de assinalar, tá? Os espíritos negam que a felicidade não é possível e a gente sabe por que ela não é possível. Aliás, para se alcançar a felicidade, não existe uma meta, tá? Não existe uma meta que assim, eu vou conseguir. Aqui na Terra nós temos uma felicidade passageira, uma felicidade que é fugidia, como ele diz aqui, e depende ser tão feliz quanto possível. Nós podemos desfrutar de uma felicidade relativa aqui na Terra. Porque ainda este mundo é caracterizado como sendo de expiações e provas. Por quê? Normalmente nós estamos felizes quando conseguimos
estar no emprego que nós gostaríamos de estar. Aí, de repente, vem aquela doença. Vem o diagnóstico, um câncer. E aí então não vou mais ser feliz. Ou, de repente fui abandonada, encontrei uma pessoa maravilhosa, ela é super, a pessoa idealizada, a pessoa que eu sei, de repente, essa pessoa se apaixona por uma outra, e aí, minha felicidade se foi. Porque estava depositada em alguém, porque estava depositada em algo, em um fato externo. Nós estamos sempre condicionando nossa felicidade. E não com efeito nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo o que nós podemos conquistar de juventude. Podemos ir a uma academia, malhar muito para conseguir um corpo, quase perfeito, mas nós não seremos... Essas não são condições essenciais para a felicidade, porque a felicidade não é deste mundo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º. Então, se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Podemos perguntar, a artista, a que tem poder, que tem fama, a mais bela, top model, perguntar se ela é feliz completamente, e nós então teremos uma resposta talvez negativa, porque não é o estado exterior que vai nos fazer felizes. Elementos de fora não equacionam estados íntimos. Então, o que é essa felicidade duradoura? É possível nós decidir ser feliz? E a nossa proposição para hoje à noite, quer dizer, a decisão de ser feliz. E quando nós decidimos ser feliz, nós vamos ser felizes apesar de não ter um corpo perfeito, apesar de não ter o emprego que nós gostaríamos, apesar de não estar com a pessoa com a qual nós gostaríamos de estar. Seremos felizes e não estaríamos condicionados pelo fato de não termos a saúde que nós gostaríamos de ter naquele momento. Porque nós somos frágeis, nós somos seres frágeis que vivemos aqui na Terra e todos nós estamos sujeitos às intempéries, as mais diversas. No campo físico, as intempéries, os sofrimentos os mais diversos que nos assolam. E de repente, quando nós pensamos que conquistamos essa do que se diz, a felicidade externa, do que se condiciona para esta vida, nós então nos deparamos com uma frustração imensa. A frustração imensa porque muitas vezes nós estamos sempre depositando externamente. E foi exatamente nessa perspectiva de observar o que é externo e o que é interno. O que é interior, o que é exterior, nesse processo de autoconhecimento. Que nós então pensamos nessa palavra felicidade durante a semana e como nós vivenciamos os nossos momentos de felicidade. Como eles podem ser vividos aqui na Terra. Então, o que seria essa felicidade duradoura? A felicidade duradoura não está na posse dos bens materiais, não está no corpo belo, no sucesso, na fama, e onde estará? Nós poderemos, então, observar que as pessoas que conseguem todos o status, a fama, a beleza física, o dinheiro, todas elas podem perguntar, elas não vão se sentir completas. Agora, é preciso algo para decidir ser feliz. A primeira coisa, coragem. Coragem e decisão para ser feliz em um mundo de valores invertidos. Os valores que nos apresentam para a felicidade, e se nós buscamos, porque normalmente nós buscamos aquilo que a sociedade dita como felicidade, e se nós buscarmos essa ditadura, nós não vamos ser felizes. Porque para ser feliz, não deve se seguir um script. O script que a sociedade estabelece, principalmente para a mulher, é o quê? Estudar, casar, ter filhos. E aí, quem não conseguiu casar, ter filhos, nós poderíamos então dizer que não vai ser feliz? Eu tenho uma vizinha
não é? Aquela pessoa mais otimista que eu já conheci. Ela não teve filhos. E cumprimenta, quando nós vamos subindo no elevador, e me cumprimenta de um modo, não é, tão otimista, tão feliz. Eu digo, essa mulher é muito feliz. E ela me declarou, certa vez, se tive a oportunidade de conversar, ela disse, Ana Paula, todos os dias, antes de sair de casa, eu agradeço a Deus pela vida, pelo existir. Só pelo fato do existir. Só por estar existindo. Porque certa feita eu estava a viajar para Caruaru, indo no meu carro, de repente veio uma carreta, veio de encontro, eu não vi mais absolutamente nada, e houve um encontrão, o carro capotou, e ela simplesmente ficou presa naquelas ferragens, ficou imobilizada e se perguntando, eu estou viva? Onde eu estou? Porque ela estava entre as ferragens. Quando conseguiu retirá-la, né, ela estava ainda imobilizada pelo que estava acontecendo e não estava acreditando que ela não tinha nenhum arranhão. Absolutamente não tinha nenhum arranhão, o carro estava completamente acabado, foi perda total. E ela sentiu um pouco de dor nas costas, não é? Um pouco de dor, e resolveu ir ao médico. E constatou que houve uma fratura, né? E ela ficou imobilizada, sem andar, durante 2 meses. E ela sempre agradecia a Deus o fato de estar viva. O fato de estar viva. E ela diz, hoje eu acordo todos os dias agradecendo a Deus. E foi impedida de fazer uma negociação que iria levá-la a uma, né, falência no campo financeiro. Porque ela ia montar uma loja que ela não iria conseguir progresso financeiro. Foi impedido por esse acidente. A pessoa que montou sozinha a loja foi à falência. Então, o que é que acontece? Quer dizer, o que é que, de repente, a gente programa para a nossa vida algo que não acontece, de repente vem um mal, não é mal, é um mal maior que foi evitado ou não, enfim, o que é. Às vezes a gente não entende o que nos acontece na vida. Então, todos os dias, quer dizer, nós temos mais, né, motivos para agradecer, sermos gratos à vida. Porque o script que a sociedade estabelece como sendo felicidade é efêmero. E quando nós percebemos que essa efemeridade, que tudo isso é passageiro, quando nós nos deparamos com a fragilidade humana daquilo que nós vivenciamos, nós então chegamos à conclusão que a felicidade está onde a colocamos. A felicidade não está ali ou acolá. Só que nem sempre nós a colocamos onde nós estamos. Esse é o problema, até um trocadilho. A felicidade está onde a colocamos, mas ela não é colocada onde nós estamos. E onde nós estamos? É preciso fazer essa pergunta. Onde é que nós nos localizamos nesta vida? Porque quando nós nos localizamos e nós colocamos a felicidade ali, nós decidimos sermos felizes. Então a felicidade nos incomoda muitas vezes, como se não a merecêssemos, porque nós fomos muitas vezes educados no sentido de, você não pode ser feliz, né, se fizer tal coisa, se fizer isso, estabelecendo condições, como se nós, você nasceu para sofrer, viu? Você nasceu aqui, olha, para sofrer em outra encarnação, você fez isso, então você tem que sofrer nessa para pagar os seus débitos. Essa ideia de karma, né, bastante estanque, em que a gente coloca na nossa mente, estabelece como que uma barreira enorme para que a gente não decida ser feliz, apesar dos nossos problemas, dos sofrimentos que temos que enfrentar, que são inevitáveis na nossa vida.
porque eles vão surgir quer queira, quer não. Então, muitas vezes, o que é que se estabelece? As pessoas colocam como sendo, eu era feliz antes e não sabia. Olha, surgiu esse problema na minha vida e agora, o que fazer? Mas nós passamos por um contínuo na vida. E são esses embates exatamente, essas tempestades, e às vezes não são tempestades, são tsunamis, que nos levam e de repente a gente fica meio atordoado, como se fosse engolido por uma onda gigante. Porque o problema, ele vai se tornar mais gigante à medida em que a gente vê essa onda gigante nos devorando. É preciso, então, dar um time, quer dizer, um tempo, para que nós possamos entrar em uma outra sintonia, a sintonia que nos coloca na serenidade de aceitação dos problemas que muitas vezes nós temos que enfrentar. Obviamente, isso não quer dizer que nós, ao enfrentarmos, ao chegar essa tsunami na nossa vida, nós não coloquemos, também nós somos frágeis, no sentido de dizer, eu estou passando pelo meu deserto. E ele é necessário para que a gente possa, então, suportar. Às vezes é preciso, a gente quer ficar quietinho ali, não quer contato. É um tempo que a gente precisa para refazer. Muitas vezes está obsidiado. Fulano não ri na casa espírita. Ele está passando por um problema, ele está precisando de ajuda. Ele não está precisando de crítica. Ele está precisando de ajuda, de um abraço amigo, de alguém que chegue e dê conforto, e não de críticas. É porque o karma, olha, foi isso que aconteceu na vida de fulano, ele está necessitando de ajuda, de uma palavra amiga, de ir lá visitar, enfim, de alguém que chegue, porque, obviamente, quando a gente está passando por um problema muito grande, nós precisamos de ajuda e não de críticas, mas normalmente, o que é que a gente faz? A gente se afasta ou critica, fulano está obsidiado, olha só a cara dele, nem fala com a gente mais, nem sorri, não está sorrindo mais, nem chega para conversar. A pessoa passando por uma tsunami, sendo engolida, e o outro chega e diz que está obsidiado. Então, a felicidade, as pessoas infelizes, elas tendem a ver o lado negativo das coisas. E essas pessoas infelizes projetam no outro essa infelicidade. Portanto, a infelicidade vai gerar um comportamento egoísta e egocêntrico. E enquanto nós nos centrarmos em nós mesmos, nos nossos problemas, nós vamos achar que eles são maiores do que todos os outros problemas que o outro muitas vezes está enfrentando e a gente não sabe. Então, a felicidade vai expandir a nossa capacidade amorosa de doação. Quando nós estamos felizes, nós irradiamos luz, nós irradiamos amorosidade. Nós tratamos as pessoas com gentileza, com carinho, com atenção. E saindo com essa minha amiga que eu falei, que ela aprendeu a agradecer a vida, e saindo para um café, eu vi como ela tratava, isso é o tempo todo, tratando tão de forma gentil a pessoa que vinha servir o café. O modo como a gente trata o outro, nós temos uma recepção diferente, essa amorosidade, o modo como a gente trata o outro. E nós exalamos felicidade quando nós estamos ardentes de amor. Ser feliz, portanto, não devemos permitir que alguém, se mova ou saia da nossa presença, sem se sentir melhor e mais feliz. Vamos colocar essa frase, inclusive é de Madre Teresa de Calcutá, e agora me veio à mente, ela, quando ela diz que não devemos permitir que a pessoa que saia do nosso lado, ela não saia mais feliz, mais confortada e melhor. Então, se nós estamos conversando com uma pessoa que vem com os problemas, que vem a dizer qualquer problema, que ela saia mais confortada, mais feliz.
né? Isso é um traço que nós temos que desenvolver, que é o modo de amorosidade, porque quando nós somos, né, amorosos com o outro, nós somos felizes. Vocês já prestaram atenção? Que esse estado de felicidade, ele se expande quando nós somos amoráveis, utilizamos da amorosidade com o outro. Isso nos causa felicidade. Então, um coração feliz é o resultado inevitável, não é, de o quê? De um coração ardente, não é de paixão, é de amor. Um coração ardente de amor, ele espalha felicidade. E o primeiro a se sentir, o primeiro felizardo é aquele que espalha essa felicidade. Portanto, a felicidade expande essa nossa capacidade amorosa. E viver amorosamente é o meio que a gente tem de atingir a nossa felicidade. Uma felicidade duradoura a qual Jesus falava. Então, a felicidade, nunca podemos ser felizes se nós nos compararmos com os outros. De forma nenhuma. Normalmente, nós tendemos a comparar, né, com o outro. Eu tenho um cabelo assim, meu cabelo não é liso, meu cabelo é ondulado, mas eu queria ter liso. Aí vai lá, né, faz chapinha, né, faz progressiva, faz para querer ser igual a fulano, porque fulano tem um cabelo assim. Eu tenho um cabelo ondulado, eu quero ser. A gente começa nos mínimos detalhes a se comparar. Isso em termos físicos. E a gente estabelece, eu não tenho nariz, não é, o meu nariz é horrível, ou meu nariz, ou minha testa é muito grande, eu não consigo, né? E fica a comparar aspectos mínimos como isso. Veja, aspectos mínimos. Eu tenho uma pessoa na família que ela foi fazer uma cirurgia no nariz, que ela tinha problema de rinite, foi fazer uma cirurgia, tinha um problema no canal para respirar e foi fazer a cirurgia. E na cirurgia o médico, houve um erro médico, o nariz dela ficou torto. E ela simplesmente ficou arrasada com o resultado, porque ela disse que era o que ela tinha de melhor no rosto dela, era o nariz. Então, ela veio aqui, ela mora em João Pessoa, é da nossa família, ela veio para Roçando para uma sessão. E aí, né, indo para Roçando, ela disse, eu estou com esse problema, estou infeliz, não consigo mais me olhar no espelho, olhar para o meu nariz, porque a melhor parte do meu rosto foi comprometida. Olha, Roçando, e tal, não é? Dizendo como ela estava se sentindo. Então, ela diz, né, nos contou que Roçando disse que, olha, eu vou contar um caso de uma moça que chegou aqui. Ela veio com o rosto todo comprometido, que foi retirada uma parte do rosto que era câncer de pele, e foi para fazer o diagnóstico, né, para saber se era o câncer. E depois que comprometeu o rosto todo, tá, veio a saber que não era câncer. E ela ficou com cicatrizes enormes. E aí ela ouviu, né? Então é melhor eu ficar um pouquinho, não é, com o meu nariz torto do que ficar com a cicatriz. Quer dizer, a gente está sempre, né, nesse processo, condicionando a nossa felicidade a um aspecto. Às vezes mínimo. E às vezes nós colocamos, quer dizer, que se a gente for comparar, vai ter sempre alguém, né, em condições piores do que as nossas. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Então, nunca podemos ser felizes, nem se nos compararmos, nem se condicionarmos a nossa felicidade a algo que ainda não temos ou que perdemos. Não é? Então, vivemos e viajamos na terra, não é na terra do nunca, mas na terra do quando. Né? Na terra do quando. Quando, dizendo a nós mesmos, quando certas coisas acontecerem, eu então vou ser feliz. A felicidade condicionada, portanto, quando eu conseguir, né, fazer a minha plástica total para conseguir, né, tirar a barriga, os culotes,
enfim, eu vou ser feliz. Ou quando eu encontrar, né, aquele emprego que eu consiga ganhar e ser independente, né, num salário gordo. Ou quando finalmente encontrar o meu príncipe encantado, e aí eu serei feliz para sempre, como nos contos de fadas. Enfim, nós condicionamos nossa felicidade a essa terra do quando. E esse quando chega, nós não somos felizes. Ou quando não se realiza, vivemos numa ansiedade tamanha que projetamos para um futuro, muitas vezes, que não se realiza. Ou quando projetamos para um passado, eu era feliz, olha, e não sabia. Né? Eu tinha minha família, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu era feliz e não sabia. Ou então, quando isso acontecer é que eu vou ser feliz. Não, é viver o agora. Sem estar condicionado, preso a um passado ou ansiosos para um futuro que está lá adiante ou que muitas vezes não vai acontecer do modo como nós estamos imaginando. Então, é viver o agora, uma coisa de cada vez. Viva o hoje. Viva o hoje de forma, né, intensa. Isso é um desafio, tá, gente? Porque não é fácil. Nós ou estamos vivendo no passado ou no futuro. E esquecemos desse presente, de vivermos agora, por exemplo. Talvez vocês estejam pensando, por que não acaba logo essa exposição? Não sei. Ou, daqui a pouco eu tenho que chegar em casa para fazer tal coisa. Então a gente não vivencia o momento. Viver esse momento. Viver aqui, numa troca de energia profunda, porque os bons espíritos estão aqui. No momento em que nós estamos emanando palavras de conforto, nós estamos sendo beneficiados. E os espíritos estão aqui, obviamente, em cada um de vocês, emitindo ondas de energia para refazer, né, tanto fisicamente como espiritualmente, espiritual e emocionalmente. Somos beneficiados e muitas vezes não sabemos, no momento em que nós estamos. Então, quando chegar a hora do passe, é que eu vou conseguir me libertar daquilo que está me deixando inquieto. Não, às vezes é no processo do que você está ouvindo também. É nesse momento viver o agora, sem se preocupar com o que vai acontecer mais adiante. E isso é um desafio para todos nós, porque nós estamos sempre projetando para este futuro, que muitas vezes não virá. Não virá como nós estamos imaginando. Diante das ilusões que nós estabelecemos como sendo a felicidade real. Portanto, a felicidade não deve estar condicionada a livrar-se dos problemas, porque nós vamos vivenciar os problemas a todo momento. Ninguém aqui, absolutamente, todos vocês, todos nós temos problemas a enfrentar. Quer seja no campo familiar, um chefe que é mal-humorado no trabalho, um filho que é rebelde, nós temos problemas a enfrentar conosco. E onde está o nosso maior inimigo? Dentro de nós mesmos. Porque não é lá fora, não é lá fora com o chefe, não é lá fora com o filho, com os familiares que nós vamos conseguir ser felizes. Mas é dentro de nós mesmos, é a capacidade que nós vamos ter para lidar com todo esse externo que nos acontece. Então precisamos aprender e desaprender algumas coisas para encontrar a felicidade. Aprender e desaprender. Portanto, toda e qualquer situação tem o seu lado positivo, gente. Não vamos falar agora como Poliana. Vocês já leram Poliana menina, Poliana moça, né? Que viu o lado positivo das coisas. E aí, vou ser feliz por ir, embora tenha apresentado. Mas a gente vai se comportar, não é num sentido só, tá certo? De uma forma mágica, ver o que não existe. Não, é efetivamente ver o lado positivo das coisas, porque existe.
tudo que nos acontece, se nós soubermos os sofrimentos os mais, não é, difíceis, aqueles que vêm nos provar, se nós soubermos aproveitar para o nosso crescimento, não é? Ele vai ser benéfico. Vai nos fazer crescer bastante. Então, pensar de maneira diferente, daqui o mundo nos ensinou, é o caminho, tá? Vamos desaprender, porque o que se diz como sendo felicidade, isto não é felicidade, tá, gente? Não fiquem assim, se sentindo invejosos, porque fulano, né, se apresentou, olha, estava em Miami, ou estava na França com cicrano, né, de braços dados. Aliás, né, segundo Rossandro, hoje a maior inveja é você entrar no Instagram ou no Facebook e ver que uma pessoa está, né, num relacionamento sério. Porque as relações estão descartáveis, e quando a pessoa consegue um relacionamento sério, diz, essa é feliz. Essa conseguiu a felicidade. Por favor, gente, né? Não é isso. A felicidade não está, obviamente, aí. Claro que se a gente consegue compartilhar com o outro, a gente pode compartilhar com outras pessoas, não necessariamente com um parceiro, um companheiro. Claro que se tiver, melhor. Mas isso não quer dizer que a felicidade está no outro. Obviamente que toda e qualquer situação, como a gente coloca, né? Tem esse lado positivo. E aí, aprender a escolher as coisas que nos fazem bem e são duradouras. E o que é duradouro? Porque, de repente, fulano está com ciclano, mas de repente não está mais. E aí? Era um relacionamento sério? Não necessariamente, entendeu? Às vezes, e não é só pelo fato de ser um relacionamento sério que está existindo felicidade. Porque a felicidade é uma condição interna. Então, avaliar-se como se sentiria ao fazer determinada escolha. Então, às vezes, como diz Carlos Drummond de Andrade, né, ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Sem motivo. Eu olho assim para minha vizinha, né, ela sozinha, acorda, dá graça por tudo. É feliz, trata bem o outro, não é mal-humorada. Feliz. Ana Paula, aqui, tomando café com você, eu estou sendo feliz. Felicidade. Tomar café, compartilhar com o outro. Não é? Ali, com um amigo, uma amiga. E por que a gente não valoriza esses momentos? Não é? Estar com o outro compartilhando. Aliás, é o que Haroldo Dutra Dias nos diz, não é? Felicidade é compartilhar. Quando você está num estado íntimo de felicidade, você compartilha com o outro. É nesse momento que a gente sente, e o outro não necessariamente, não é um namorado, um companheiro. Pode ser um amigo, pode ser um filho, pode ser quem quer que nos nutra. Há uma nutrição psíquica, espiritual. Nós somos alimentados, gente, pelo amor que está junto de nós. Esse amor não necessariamente vem de um companheiro. O amor que nós depositamos na relação, nesse momento eu saio, quando eu termino a palestra, de um amor imenso que me envolve. Eu me sinto reenergizada, reabastecida para uma semana inteira. Quando eu troco com vocês, porque é uma amorosidade daquilo que eu faço, porque eu gosto de estar aqui falando com vocês. Esse partilhar daquilo que eu leio, não porque eu sei mais do que vocês, mas é um partilhar daquilo que eu refleti sobre o que eu li. E isso me causa amor, felicidade. Me dá felicidade. Me sinto feliz aqui. A felicidade está nas mínimas coisas que não necessita de absolutamente nada.
É esse estado íntimo de entrega profunda que muitas vezes a gente não dá importância. É você passar na rua e de repente tem uma velhinha com um saco, como nós passávamos, saco pesado, e você olhar para ela, e ela está ali, né, sem poder andar, com 80 anos. Olha para você, pede um dinheiro, né? Você ajuda, mas de repente aquela sacola pesada, que ela vai tentar subir uma rua que tem uma, né, ladeira. Como é que fica? Subir uma rua com uma sacola pesada. E de repente a felicidade de ajudar, poder ajudar. E estávamos com minha filha, né, caçula. E ela olhou assim e eu disse, Clara, você vai carregar isso. Não precisou dizer, né? Ela foi carregar a sacola pesada da velhinha. E eu, olhando aquela cena de felicidade no rosto daquela senhora, cansada, alquebrada, não pelo fato só de ter dado o dinheiro, mas pelo fato de ter sido ajudada, né, com a sacola que estava muito pesada. E ali poder, então, né, se sentir feliz pelo fato de poder ajudar, de ter a oportunidade mínima, as coisas mínimas que passam pela nossa vida que a gente não se dá conta. São essas coisas mínimas que a gente tem que valorizar na vida, porque às vezes não tem motivo para ser feliz, tem? Não precisa motivo, gente. Não precisa a gente condicionar para ser feliz. Esse estado interior, porque nem todos os dias vão ser claros. Nem todos os dias vão ser primavera, verão, vão ser inverno nas nossas vidas. Não vão ser ricos de alegrias em que os pássaros vão cantar e nós vamos amanhecer com os pássaros cantando e o sol sob a nossa janela. Vem inverno, vem chuva, vem torrenciais. E não há existência sem tristezas. Não adianta querer fugir ou não sofrer. A tristeza e a depressão são males do nosso século. E nós todos nós atravessamos momentos de tristeza. A tristeza enfrentada dá nascimento à coragem. Então, a tristeza não vivida vai empurrar o sujeito para a covardia. Para a covardia vai congelá-lo nas futilidades e subterfúgios do cotidiano. Processos de fugas através do álcool, das drogas as mais diversas, subterfúgios através, né, das várias formas que a sociedade nos chama para esquecermos ou sermos covardes para enfrentar o nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Absolutamente ninguém. Nós mesmos. E é nesse processo, essa tristeza, é natural sentirmos tristeza, mas não devemos cultivá-la. Esse é o recado de Joana de Ângeles. Então, a tristeza é mensageira do sofrimento quando nós a cultivamos. Elementos para a instalação da tristeza, segundo Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade. Lembrança dos equívocos passados. Ah, meu Deus, olha o que fiz, o que aconteceu, o equívoco. Eu cometi tal equívoco e vai no processo de culpa, você não vai ser feliz. Ou cobrança por não ter cumprido um dever. Isso também pode causar. Mas eu não cumpri, mas agora eu posso cumprir. E sempre é tempo de recomeçar. Não olhar para trás. O que eu não fiz, não fiz. Está não feito. Agora eu quero saber o que é que eu posso fazer para construir a partir de agora. Então, perda. Claro, se nós nos demorarmos nessa de vitimização e de achar de insatisfação conosco, vai gerar insatisfação, por quê? Porque nós vamos perder o rumo espiritual traçado para esta vida. E quando nós perdemos o rumo espiritual, aí sim, se instala a tristeza.
a tristeza maior é quando nós perdemos o rumo espiritual. Por favor, não se afastem do rumo espiritual. Então, não é a felicidade que o mundo está oferecendo. É o rumo espiritual. E o rumo espiritual é só vir para a casa espírita ou para qualquer templo e orar? Não. É viver cotidianamente o Evangelho de Jesus. Nos mínimos fatos da vida. E aí, podemos desfrutar a alegria na terra? Que tipo de alegria? É essa visão distorcida que nós falávamos para vocês. Porque vamos ficar homens vazios, massificados, com identidade desnaturada, sem objetivo nenhum. E quando nós não temos objetivo nenhum na vida, nós nos desnaturalizamos, porque existe um processo de desnaturalização, porque nós somos filhos de Deus, somos seres crísticos, somos divinos. E quando nós nos desnaturalizamos, como os filhos pródigos, não é? Que tem que retornar à casa do Pai, porque senão vai ter que passar por momentos difíceis de perda de identidade, porque a nossa identidade é espiritual, não é só material. A nossa identidade, veja bem, gente, o lugar que nós ocupamos é divino. E é preciso enxergar esse lugar divino, porque o nosso Pai é divino. Nosso Pai é Deus, não é? E se nós temos essa identidade divina, como é que se nós perdemos essa identidade, nós então nos afastamos, nós nos massificamos e nós nos tornamos vazios. E é nesse vazio que vem a tristeza. Pode prestar atenção. Quando nós estamos preenchidos, o nosso coração está preenchido de amor, e que nós estamos numa sintonia com o Pai, nós não estamos tristes. Então, os alegres podem estar tristes. E os tristes, daqueles que nós achamos que são tristes, podem ser alegres. Essa dicotomia da aparência. Nem tudo que parece ou se apresenta como bom e agradável proporciona a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade de viver ou produz paz. E nem sempre o que se apresenta como caos pode ser uma destruição. Então, vamos adquirir o hábito de rejubilar-se com Deus. Tem um livro de Joana de Ângeles que o título é Rejubila-te em Deus. Rejubila-te com Deus, ou em Deus. É enriquecer-se dessa serenidade, porque tudo que acontece externamente, se está havendo corrupção no nosso país, não é? De tudo que está acontecendo, não vamos ficar alheios ao que está acontecendo, obviamente. Mas existe em nós, quer dizer, aquele que tem a fé no futuro, e o espírita tem muito mais motivos para ter essa fé no futuro, porque existe um controle maior divino. Isso não quer dizer, vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Não é assim. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, banir a autocompaixão, a queixa, a autopunição, os nossos conflitos existenciais e buscar asserenar-se com Deus. Essa aspiração para respirar o oxigênio divino. Vocês já experimentaram isso? Respirar o oxigênio divino? É essa respiração. Aliás, a gente não para mais, porque a vida louca não faz a gente parar, que a gente precisa parar para meditar, para fazer, não é, esse encontro com Deus, ter uma entrevista com Deus, parar, reconhecer que somos divinos, para que nos rejubilemos sempre e sem cessar. Por exemplo, nós podemos, diante de um fato, houve uma enchente, a casa, não é,
desabrigou muita gente. Diante de um problema, a gente pode dizer: eita, levou minha casa e agora eu estou desesperada, eu estou sem nada. E assim, como uma professora da universidade, o que aconteceu? Houve um acidente na casa dela e simplesmente tocou fogo em tudo. A casa pegou fogo, literalmente. Todos os móveis, o que tinha, tudo na casa, desabou. Uma professora lá da universidade. E diante do fato, ela poderia ter dito o quê? Meu Deus, e agora minha vida está arrasada, não é? Estou sem casa, estou sem nada. Imagine, você chegar e a casa dizimando, pegando fogo em tudo. Aí diante do fato, a gente pode desesperar-se ou dizer assim, aconteceu. Fazer o quê? Agora lutar para reconstruir. Quem sabe não fazer uma casa mais bonita, não é? Com os cômodos idealizados. É assim. A destruição não é o caos. Às vezes, ela ocorre para que a gente faça bem melhor ou recomece de um modo diferente. O que nos acontece, que aparentemente é destruição, é uma renovação para algo melhor que virá. Então, viver com alegria decorre de uma consciência tranquila, de um coração em paz e de uma conduta reta, conforme nos diz Hamed. E aqueles que nós consideramos tristes, por exemplo, Helen Keller. Todo mundo aqui conhece ou conheceu Helen Keller, que nasceu em 1888 no Alabama, nos Estados Unidos da América. E ela era cega, surda e muda. E conseguiu o quê? Ser alfabetizada pela sua professora Anne Sullivan e conseguiu chegar ao patamar de ser escritora. Então, Beethoven, surdo, que era surdo, né, compôs a Ode à Alegria de Viver, a Sinfonia número 9. Então, se ele tivesse desistido, imagina um músico ser surdo e de repente, né, ele poderia ter desistido e não compor absolutamente mais nada. Assim, diante dos fatos que nos ocorrem, das intempéries da vida, a gente pode ter a opção de decidir ser infeliz para sempre. Mas isso, o que é que a gente vai ganhar? Me diga. Eu não estou com fulano, não estou mais com fulano, não estou com cicrano, eu não tenho um emprego. Sim. E aí, o que é que você vai fazer? Ser infeliz para sempre? Eu tive um diagnóstico de uma doença. E aí? O que é que eu vou fazer agora da minha vida? Enfrentar, prosseguir. É fácil falar, não é? Obviamente, e quando a gente está vivenciando, a gente precisa vivenciar. Isso não é um toque de mágica. A gente precisa passar, como eu falei, por esse deserto que é necessário, para a gente poder se munir, a munição necessária, que é a arma poderosa do amor. Então, se tivermos a arma poderosa e estivermos com o Pai estará conosco também. Então, para encerrar, nós vamos fazer um convite a todos aqui. Obviamente, cada um de vocês esteja nesse momento ou já durante a vida de vocês perguntando: eu seria feliz se ou quando. Vamos utilizar essas conjunções, né, condicionais, né, ou advérbio quando. Vamos eliminar da nossa vida. E vamos fazer um convite para que todos aqui possam refletir mais sobre a felicidade. Ser feliz simplesmente no sentido de sermos, de estarmos existindo. E tomar, que uma grande lição que a minha vizinha me deu. Ana Paula, todos os dias eu agradeço a Deus por estar viva. Por estar viva, simplesmente isso. Por ser filha de Deus e estar viva. Sabe, as pessoas, eu descobri que as pessoas mais felizes são aquelas pessoas que são gratas. Nós somos tão ingratos
com a vida, com as pessoas, com o que nós já temos. Né? Nós temos tanta coisa e não agradecemos. Então vamos ser mais gratos à vida. E eu descobri que são as pessoas que são mais gratas que elas conseguem atrair a felicidade para si. Interessante isso, né? As pessoas que reclamam, que se queixam, que são mal-humoradas, elas são infelizes. E as pessoas que são gratas, elas prosperam. Elas prosperam em tudo. Isso é uma grande lição para todos nós. Então, para terminarmos, nós vamos ler esse texto que eu escrevi há tempos atrás, que era convite. Que era um convite, eu senti sendo um convite do plano espiritual para mim mesma. E agora eu compartilho com vocês. Porque quando eu escrevi, eu senti a presença dos amigos espirituais me convidando para ver de um modo diferente a vida. E passar a ver a vida de um modo diferente faz com que a gente também, esse nosso olhar diante da vida, faz com que a gente, né, se abra ou abra a janela para a felicidade. Então, os espíritos, acho que por intuição, né, eles mandaram esse recado, convite. Voa qual cavalo alado e alcança o patamar mais alto do teu encanto pessoal. Solta as asas da tua alma e viaja com calma ao teu lado. Ouça o som do eco do conjunto dos astros, sublime acorde do espetáculo da harmonia. As nuvens macias denunciam a suavidade do excelso Pai que clama pelos filhos cansados e confinados. Sai de tua esfera de ansioso, do torto, do horto, e busca nova era de conforto, da melodia silenciosa, do universo infinito que baila ao ritmo da vida pulsante. Repara o fenômeno da rosa desabrochar, linda, faceira, que exala o odor, e da tua dor, que reveste em flor, expulsa a melancolia do dia e deixa acordar a luz do dia, iluminando a estrada da vida. Vida, vida, para que te quero? Tanta ânsia, tanta agonia. Não me deixas aflita, mas me torna amiga da minha vida vivida inimiga. Que Deus nos ampare. Que assim seja.